Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe e te guarde, que bom que você veio à casa do Pai para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Convide os seus amigos, convide as pessoas que ainda também não são adventistas, isso aí é mais importante, porque essa semana está sendo a Semana Santa, mas a semana que vem nós teremos estudos de temas teológicos. O que você precisar aprender, o que você desejar aprender, que você vai aprender aqui na igreja junto conosco. Então, não pense que vai ser não tempo gasto, vai ser um tempo investido para a honra e glória de Deus, tá certo? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais da palavra de Deus e Semana Santa nós estudamos a última semana de Jesus. Interessante que na última semana de Jesus, Jesus não morreu só na cruz. Existiram muitos acontecimentos que ocorreram durante a semana de Jesus, a última semana. E dentre eles, o que ocorreu foi que ele ensinou muito. Ensinou muito. Jesus Cristo, ele além de morrer, de sofrer, ele ensinou. E hoje nós vamos estudar um dos ensinos de Jesus da última semana de Cristo aqui na terra, que é uma parábola. Está lá em São João, capítulo 15. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 15. São João, capítulo 15 é o capítulo dos achados e perdidos, certo? É o capítulo dos achados e perdidos. São João capítulo 15 vem contando a história da ovelha perdida, vem contando a história da dracma perdida e do filho perdido. Ou melhor, dos filhos perdidos. Alguns teólogos dizem que a parábola do filho pródigo, na verdade, é a parábola dos dois filhos perdidos. Um perdido fora de casa e um perdido dentro de casa. Hoje nós não vamos falar do perdido dentro de casa, mas nós vamos falar do perdido fora de casa. São Lucas capítulo 15, versículo 11, começa essa história e nós vamos ler. Tá certo? Vamos ler a história inteira e depois faremos as devidas aplicações. Encontraram? Amém? Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-o também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Para por aí. O que nós vemos nessa parábola, nesse começo de parábola? Algumas coisas muito interessantes. Primeiro, existia um homem que tinha muitos bens. Esse homem tinha uma condição financeira muito boa. Podemos falar que ele era rico. Tinha trabalhadores, possivelmente era uma fazenda, e ele tinha 2 filhos. O mais novo diz ao pai: Pai, eu quero a minha herança. O senhor dá para mim a herança? O pai, então, com pesar no rosto, no coração, dá a herança para o filho pródigo. Interessante, né? Quanto ele deu? A gente não sabe em valor, mas na verdade ele deu 1/3 de tudo que o pai possuía. Naquela época, quando o pai falecia, os filhos dividiam a herança de um jeito diferente que se divide hoje. Hoje, se você tem 2 filhos, a sua herança fica 50% para um e 50% para o outro. Justo. Naquela época, pelas leis que existiam, o mais velho ficava com 2/3 da herança e o mais novo ficava com 1/3 da herança. Era assim que se dividia. Era a lei judaica, era a lei mosaica. Assim que se fazia. Então, o filho mais moço, ao pai dividir a herança, ele recebe 1/3 de tudo o que o pai possuía. Mas o que chama atenção não é esse 1/3 que ele recebeu, mas sim a forma com que ele recebeu a herança. Pai, me dá a tua herança. Ora, você só recebe herança quando o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, o seu antecessor falece. Não é verdade? Somente quando existe morte de um antecessor é que a herança vem. Mas o filho pediu herança antes da morte do pai. O que isso quer dizer? Pai, para mim o Senhor morreu. O Senhor não tem mais vida. O teu sobrenome, os teus ensinos, tudo que o Senhor era, não é mais para mim. Para mim o Senhor morreu. Por que o filho agiu desse jeito? Afinal de contas, ele tinha tudo. Ele vinha de uma família abastada. Tinha dinheiro. Certamente, se ele vivesse hoje aqui no mundo, ele estudaria numa escola particular, faria uma faculdade a que ele quisesse, teria um carro, teria um cartão de crédito muito bom, roupas de grife, um quarto com tudo que tinha direito,
televisão, TV a cabo, internet e etc, etc, etc. Tênis de marca, sapato de marca, relógios os mais caros possíveis. Assim seria o filho pródigo. Se ele tinha vontade de comer alguma coisa, faziam para ele. Se ele tinha vontade de viajar, não lhe faltava dinheiro. Tudo era feito da melhor forma possível para ele. E com o dinheiro de quem? Do pai. Com o esforço de quem? Do pai. Não é que o pai se importava, não é que o pai jogava na cara. É que o filho não via o que o pai fazia para dar o bom e o melhor para o filho. E mesmo assim, o filho tendo tudo, parecia que ele não tinha nada. Para ele, ele não tinha nada. Então, ele fala: pai, cansei dessa vida. Quero viver a minha vida. Debaixo das tuas regras, debaixo do teu teto, debaixo da tua casa, debaixo de tudo que o Senhor significa, debaixo dos teus conselhos. Eu não quero mais viver. Dá a minha herança para eu começar a minha vida. Dureza isso, né? O pai não era nenhum mercenário. O pai não era nenhum marginal. O pai não tinha coisas ilícitas e imorais a serem feitas. Nada disso era do pai. O pai era o exemplo de pessoa. Mas mesmo assim, ele não queria fazer. Isso machuca muito o pai. Mas mesmo assim, ele fez a vontade do filho. E aí, a Bíblia diz que passado alguns dias, ele pegou a sacola de dinheiro, a sacola de moedas e foi embora. Sumiu. E aí, a Bíblia fala o seguinte, que ele foi para uma terra distante e passou a dissipar o dinheiro do pai, vivendo dissolutamente. Toda vez que a gente quer fazer algo de errado, a gente sai da presença do pai. Não é verdade? Você ou é filho, você é filho. Ou filho que ainda mora com o pai, ou um filho que já é crescido e tem filhos. Os filhos só fazem arte quando estão longe do pai, não é verdade? Eu lembro lá em casa, meu pai trabalhava o dia todo fora de casa. E quando minha mãe saía e meu pai saía, não tinha ninguém em casa. Meu irmão gostava muito de furar lata de leite condensado e deixar a lata lá na prateleira. Olha eu ensinando arte para as crianças. Ele pegava um preguinho fininho, furava o fundo da latinha, chupava o leite condensado todo e depois guardava a latinha lá como se estivesse cheia. Olha só, tem pai olhando o filho dizendo assim, ó, eu conheço essa arte. Não é assim? Quem nunca fez isso, né? Mas a gente começa a aprontar, criança apronta, quando o pai e a mãe estão longe, não está vendo. Não é assim? E é assim com você e comigo. Quando nós queremos fazer uma arte, quando nós queremos pecar, é mais ou menos o seguinte: Deus, fica aqui de ladinho, fica aqui do ladinho, por favor. Eu vou fazer algo que o senhor não gosta, depois eu volto e a gente conversa. Não é assim que você faz com seu pai? Olha,
vou assistir esse programa de TV, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou negociar dessa forma, vou fazer outra coisa. Por favor, Deus, fica aí no teu cantinho, não me acompanhe, eu vou para longe de você. Aí você faz o erro. E a Bíblia diz que ele acabou com tudo, dissipou, acabou com tudo, dissolutamente. O que é dissolutamente? É sem cabimento, sem pensar. Se o filho pródigo tivesse investido dinheiro e perdido, tivesse aplicado em ações e não dado certo, a bolsa quebrado, tivesse feito alguma coisa e não dado certo, a Bíblia não teria falado que ele viveu dissolutamente. Mas ele desperdiçou o dinheiro do pai na farra, vamos assim dizer, nas coisas que o mundo oferece, que não trazem edificação. Foi assim que ele desperdiçou o dinheiro do pai. Desperdiçou de qualquer jeito. Não foi errando no investimento, foi simplesmente gastando sem mais nem menos e nos prazeres do mundo. Daí a Bíblia fala que veio uma crise. E a crise veio e ele se encontrou sem nada. Sem trabalho, sem estudo, sem uma profissão, porque a profissão dele era filhinho do papai. Sem amigos, porque os amigos que participavam das festas e das farras que ele fazia eram amigos do dinheiro dele. O dinheiro acabou, não tinha mais. Aqui nós aprendemos uma boa lição sobre mordomia. Economizar para quando a crise chegar, você ter como se sustentar. É importante isso. E a crise chega e ele corre para os amigos, corre para um, corre para outro, corre para um, corre para outro. E quem ampara ele? Ninguém. O filho pródigo não é amparado por ninguém, porque ele não tinha ninguém. E agora, onde ele vai morar? O que ele vai vestir? O que ele vai comer? Preocupações que na casa do pai ele não tinha, agora ele passa a ter. E agora ele começa a lembrar da casa do pai. A casa do pai é um bálsamo, é um lenitivo. A casa do pai é um lugar que a gente pode falar que é o porto seguro. Quando você morava com seu pai, você esquentava a cabeça muito para pagar as contas da casa? Sabia quanto valia a água, a luz, telefone? Sabia quão caro era uma cesta básica? E a fatura do cartão, você se preocupava? Você morava na casa do pai. Que saudade da casa do pai, não é verdade? Agora você tem a sua casa, a sua vida. E o pai não está mais perto de você, porque você tem o seu viver. O filho pródigo aprendeu a duras penas como era gostoso a casa do pai. E a casa do pai começou a bater saudade, mas ele não podia voltar porque ele estava muito longe. Não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus, porque ele estava muito longe, porque ele estava fazendo a coisa errada. E lá, nesse meio, ele encontra um que o ampara, que não era nem judeu,
era um gentil, um criador de porcos. Como a gente sabe que esse dono dos porcos ele era gentil? Simples. Judeu não criava porcos. A pior profissão para um judeu, a profissão mais ingrata, mais medíocre para um judeu, era cuidar de porcos. E ele do luxo foi para o lixo. Porque ele não valorizou o pai. Ele não valorizou o pai. E ele começou a ser cuidador de porcos. Onde ele morava? Perto do chiqueiro. Onde ele passava o dia? No chiqueiro. Para um judeu, era a pior coisa do mundo isso. Imagina o asco. Imagina a repulsa para alguém que não podia nem relar num porco, que ia ser imundo durante um dia. Era essa a regra do judeu. E o filho pródigo passava o dia com os porcos. E o que mais chama atenção é que ninguém dava nada para ele comer, nem a comida dos porcos. Você leu direitinho na Bíblia o que está escrito? Olha só. Versículo 15. Versículo 16 diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha só que interessante. Ele valia menos do que o porco. Não é que ele era o cuidador do porco e o cuidador do porco tinha um status maior do que o porco. Ele nem valia igual o porco, ele valia menos do que o porco. Porque a comida que o porco recebia era para o porco e ninguém dava nada para ele comer. Olha que ponto ele chegou, valendo menos do que aquilo que ele mais repudiava na vida. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. O que era a comida dos porcos? Era o quê? Lá? Não era lavagem não, gente. Era alfarrobas. Hoje alfarroba é chique. Vai em loja de produto natural comprar alfarroba. Existe chocolate de alfarroba. Tá certo? E ó, não é gostoso. Pode ser saudável, não é verdade? Mas eu prefiro do cacau, com açúcar, de polvo de Páscoa. Não ligo se ganhar. Fiz o meu comercial, né? Vai que dá certo. A alfarroba é uma planta. Eu não sei nem explicar direito, é tipo uma noz. Alguma coisa assim que eles conseguem até extrair o chocolate. Tá? Chocolate de alfarroba. Hoje em dia se chama chocolate vegano. Tá certo? Chocolate vegano é o chocolate de alfarroba. Tá? E ele, o que era alfarroba? Na época de Jesus, era o fruto de uma planta que na época de uma crise financeira violenta, era o que sobrava para comer. Vamos contextualizar para um detalhe um pouco mais brasileiro? Quando no Nordeste o sertanejo não tem chuva e o sol estala no sertão, tá certo? E tudo some e não tem nada para comer, o nordestino
ele dá para o boi um cacto chamado palma. E isso e a palma é o que ele come também. Porque a única coisa que sobrevive no sertão, naquela seca de rachar o chão. Já ouviram falar nisso? A palma se come. Você tem que tirar o espinho, tá? Porque senão arranha um pouquinho na garganta. Mas você tira aquela camada primária. E o que sobra, você pode cozinhar e comer. É a comida do nordestino. E a comida principalmente da criação do nordestino para ele não morrer. E a palma é a palma que o filho pródigo estava com vontade de comer, mas se chamava lá alfarroba e era um fruto dessa árvore que era mais ou menos como mato, arbusto no Oriente Médio. Eles nem davam isso para o filho pródigo comer. Nem isso o filho pródigo recebia. Ele valia menos do que os porcos. Então, ele lá, cheirando chiqueiro, com a roupa rasgada, com a barriga roncando, com a pele toda descascada do sol, ele começa a pensar em casa. E aí existe uma inversão de valores, porque a casa que ele tanto repudiava, agora é a casa que ele tanto deseja. O que não servia para ele, agora começa a servir. Como a gente começa a dar valor ao que é correto quando é tarde demais, não é verdade? Se a gente tivesse a maturidade que nós temos hoje lá na adolescência, eu acho que a gente respeitaria mais os pais, ouviria mais os pais, amaria mais os pais. E agora, para muitos de nós, é tarde demais. Não é verdade? Como é difícil isso. E ele começou a pensar, começou a conjecturar isso. Até que ele começa a pensar, puxa vida, eu aqui, nesse chiqueiro, os meus amigos são os porcos. Não tenho mais ninguém. E lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm roupa limpa. Tem uma cama limpa, apesar de simples, mas é limpa. Tem um teto para que as noites de frio eles fiquem mais quentinhos. Tem coberta e tem pão. Eu nem alfarroba tenho. Eles têm pão para comer. Eu vou voltar. E eu vou pedir para o meu pai, pelo menos, ser um trabalhador dele, porque tem mais dignidade do que onde eu estou. Levantar-me-ei, disse o filho pródigo, e irei ter com meu pai. Essa foi a decisão maior dele. Mas ele precisou chegar no fundo do poço, na lama, para que ele pudesse entender que a casa do pai é o melhor lugar para ele. Ele precisou chegar lá, onde não tinha mais esperanças, para entender que só o pai poderia dar alegria para ele. Será que você já chegou no fundo do poço? Eu não sei aonde você está na tua jornada cristã. Se você está longe do Pai, perto do Pai, mas eu só sei de uma coisa.
não importa onde você está, se levante e vai ter com seu pai. Se levante e vai perto do seu pai, porque é o seu pai que te dá a verdadeira felicidade. Então, ele foi e começou a caminhar. Ele não se importou como ele estava vestido, se o cabelo estava arrumado ou não. Ele simplesmente foi para o pai. E aqui chega a parte mais bonita da história. Vinha ele ainda longe, versículo 20. Quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e o beijou. O filho até ensaiou um discurso e disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai falou: para, não precisa falar nada. O pai abraçou, e o pai fez 3 coisas. O pai colocou uma capa, um anel e uma sandália. Essas 3 coisas que o pai fez foi muito significativa. Foi de um significado, de um simbolismo tão profundo, que se você entender, já valeu a pena você estar aqui hoje. Ele colocou sandália. A sandália é a proteção. Por quê? Porque na Palestina, o solo da Palestina é pedregoso. Você anda pelas ruas, pelas estradas, pisando em pedras, e na maioria das vezes pontiagudas, que ferem o pé. O pai colocar a sandália no filho significa: filho, eu te dou a minha proteção. Eu te protejo novamente. O pai colocou a capa para encobrir as vestes, cheirando chiqueiro. Sabe o que significa colocar a capa? Quando, na Bíblia, quando uma pessoa veste a outra, em parábola ou em profecia, significa que a pessoa que está dando a vestimenta imprime o caráter dela na pessoa que recebe a vestimenta. Simbolicamente, o pai está colocando o caráter dele, incorruptível, no filho. E as vestes cheias de sujeira de porco, da sujeira do pecado, são encobertas pelo manto do pai. E ele coloca o anel no dedo do filho. Por que o anel? Porque era bonito? O anel, na época de Jesus, para um dono de propriedade, dizia muito. O anel, na época de Jesus, era a assinatura de propriedade, era a assinatura de posse. Ao pai colocar o anel no filho, o pai diz: filho, o que é meu ainda é seu. Você ainda é meu filho. Você ainda é meu herdeiro. O que eu consegui ainda é herança sua. Você nunca deixou de ser meu filho. Mas um pouquinho antes, a Bíblia diz que o pai sai correndo para abraçar o filho. Aí vem uma pergunta na minha mente: quanto tempo o filho ficou fora de casa? 1 semana? 1 mês?
1 ano? 10 anos? Eu não sei. Mas o que importa? Não importa. O que importa é o pai. Não importa quanto tempo o filho ficou fora de casa. O pai ficou esperando o tempo todo o filho voltar. Lá na varanda da casa, ao amanhecer, antes do sol se pôr, o pai pegava a sua cadeira e sentava na varanda de casa. E ficava olhando para a porteira o dia inteiro, esperando o filho chegar. E quando o sol baixava, ele cabisbaixo entrava para dentro de casa, porque aquele dia o filho não voltou. Mas antes do sol nascer de novo, a esperança do pai se renovava, e ele estava sentado na mesma cadeira, olhando para a mesma porteira, anos a fio, esperando o filho voltar. Ele não desistiu de esperar o filho, até o dia que o filho voltou, e ele correu na porteira para abraçar o filho. E ele ficou tão alegre, que depois de ter colocado a capa, o anel e a sandália, o pai chega para um servo e fala: vai lá, traz um novilho, mata, vamos fazer uma festa, porque o meu filho... E chama a vizinhança inteira. Chama a vizinhança inteira. Hoje ninguém trabalha. Todo mundo vai para os sítios vizinhos convidando a vizinhança. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você, nós somos o filho pródigo. E esse pai é o nosso Deus. Quão distante você está de Deus? Quão longe você está de Deus? Quanto tempo faz que você não vem numa igreja? Ou que está cometendo pecados que te deixam longe de Deus? Ou você não está vivendo a verdade para estar vivendo debaixo da casa do Pai? Você não é um turista. Você é o filho do Pai Celestial. E não importa quanto tempo você tem estado longe de Jesus. Não importa quanto tempo você tem estado longe do Pai. O Pai tem esperado você diariamente. O que você está fazendo que está tão longe do Pai? O que você está fazendo que está tão distante de Jesus? Sabe de uma coisa? O Pai está te esperando para colocar você no lugar que você nunca devia ter saído, que é na casa do Pai. O seu quarto na casa do Pai está arrumado ainda. Ele não mexeu em nada. Suas roupas, sua cama, tudo que você gosta está lá na casa do Pai. Sabe por que eu sei disso? O Pai fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos. Se assim não fosse, eu não tinha dito para vocês. O quarto seu está arrumado na casa do Pai. O que você está fazendo longe de Jesus? O que você está fazendo tão distante? Se ocupa tanto com as coisas desse mundo
com os prazeres desse mundo, um melhor carro, um melhor emprego, uma melhor conta bancária, um melhor isso, um melhor aquilo, e esquece que o melhor é estar na casa do Pai, e o Pai ainda te espera. Ele está lá te esperando, está te esperando de braços abertos, está louco de saudade de você, para que Ele possa ser completo. Você precisa estar novamente na casa dele. O que você deseja hoje? Sabe, nós nos distanciamos da casa do Pai, mesmo estando dentro da casa do Pai. Essa é a segunda parte da parábola, que é um outro sermão, que daqui uns dias eu posso pregar aqui. Mas hoje eu quero te fazer um convite. O que está errado na tua vida que está te deixando um filho ou uma filha pródiga? O que você não está cumprindo nas leis do Pai e que está difícil você aceitar? Eu não sei, você sabe. Falta você entender que o melhor lugar para você estar é debaixo da casa do Pai, é debaixo das leis do Pai, é debaixo do cuidado do Pai. Para isso, eu queria te convidar a aceitar entrar novamente na casa do Pai e cumprir a vontade do Pai. Para isso, eu queria orar com você agora. Nós teremos uma mensagem musical. Enquanto a mensagem musical acontece, aí, onde você está quietinho, só baixa a cabeça e ora. Conversa com seu pai. Fala para ele: Pai, eu muitas vezes erro, peco, faço coisas erradas. Por favor, Pai, deixa eu entender a tua vontade. Deixa eu aceitar as tuas normas, porque eu quero estar na casa do Pai. E eu sei que você quer também estar na casa do Pai. Eu estarei orando aqui também como um filho e orando por você, para você, ou pouco distante ou muito distante, voltar para a casa do Pai. Escute essa música em oração, converse com seu Deus e medite para que Deus possa fazer maravilhas na sua vida e você voltar a ser um filho ou uma filha do Pai que tanto te ama e que está na varanda do céu esperando você abrir a porteira do seu coração para Ele vir te abraçar e comungar contigo. Amém. Conversou com seu pai? Diz para ele o que você precisa para voltar para casa. Não sei o que você precisa, mas ele também, ele quer você. Dê o primeiro passo do jeito que você está. Cheirando porco, fedendo pecado, e ele vai te receber. Você pode ter certeza disso, porque ele está te esperando com os braços abertos. Vamos colocar em pé para nós falarmos com o nosso Deus em oração e nos despedir. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina que nós somos filhos verdadeiros seus, que independente dos erros que praticamos, nós podemos confiar que temos um Pai que nos receberá para todo sempre. Continua ao nosso lado, abençoa-nos, unja-nos e guarda-nos. Venha, Senhor, nos despedir na Tua santa companhia. Abençoe os nossos lares e nos traga aqui amanhã para aprendermos mais de Ti. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.
Jesus, permaneça em mim. Permaneça.